Olá, meus irmãos, espero que todos estejam bem, com a graça de Deus, e a minha oração para que Deus sustente, anime, fortaleça os nossos corações a cada dia e nos dê da sua motivação para que possamos, acima de tudo e de todas as coisas que têm acontecido, possamos continuar firmes, focando os nossos pensamentos, as nossas motivações do nosso coração em direção ao Senhor, de forma que possamos buscar nele a sua bênção, a sua direção, a sua acolhida para o louvor da sua glória. Quero compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor aos nossos corações, para que a mesma venha trazer alento, também desafio para nós, bem como edificação para a glória do seu nome. João capítulo 17, a princípio, vou ler o versículo 20 e assim leremos outros versos também. Então assim diz a palavra do Senhor. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Deus assim abençoe a sua palavra mais uma vez aos nossos corações e que a mesma proporcione em nós edificação e fortalecimento. Muito bem, meus amados, quando nós lemos o capítulo 17 de João, nós encontramos valores extraordinários dentro deste capítulo, dentro da leitura do mesmo. Pois o capítulo 17 de João nos mostra a oração sacerdotal e intercessória do Senhor Jesus. É justamente o que nós encontramos quando realmente lemos este capítulo, encontramos a base ou a centralidade desta mensagem proposta por Jesus a seus discípulos a princípio, esta oração sacerdotal e também intercessória. Quando pensamos em uma oração intercessória, está-se pensando em interceder a favor de alguém, de um grupo específico ou de muitos. Então, sempre que ouvimos, lendo esta oração do Senhor Jesus e pensando sobre a oração intercessória, justamente estas propostas que traz para nós. Como se estivéssemos pensando em interceder a favor de alguém, de alguma pessoa, segundo a sua necessidade, intercedermos a favor dela. Como também interceder a favor de um grupo. E aqui nós podemos pensar em um grupo de irmãos, uma família, alguma coisa do sentido, ou mesmo intercedendo a favor de muitos. Então não somente se limita a uma pessoa ou a um grupo, mas como se estende a muitas outras pessoas também. Pois bem, esta oração do Senhor Jesus não foi, de forma alguma, exclusiva e limitada aos discípulos que andaram com ele, mas vai muito além deles. Essa oração de Jesus, é claro que ela tem um foco especial em relação aos seus discípulos. Ele faz essa oração também olhando, pensando a respeito dos seus discípulos, mas ela também rompe, eu diria assim, as fronteiras ou vai além dos seus discípulos propriamente dito. Por isso nós devemos entender que essa oração de Jesus, ela é uma oração que abrange além dos seus discípulos. E aí nós vamos compreender um pouco mais além, pensando no versículo 20, como já li, e lendo outros versículos, pensando na proposta dessa oração intercessória sacerdotal do Senhor Jesus. Pois bem, meus irmãos, certamente esta oração do Senhor Jesus só não foi exclusiva e limitada aos seus discípulos por causa da narrativa do versículo 20, isto é, por causa do conteúdo da oração que também é feita no versículo 20. E a partir daí nós vamos perceber que tal oração sacerdotal e intercessória realmente não estava limitada somente aos seus discípulos. A oração de Jesus foi sacerdotal,
intercessória e abrangente também. Conforme nós olhamos para o versículo 20, aonde já lemos, nós devemos ter essa perspectiva, devemos ter realmente estas verdades esclarecedoras em nossos corações. Que a sua oração, ela é clara, ela é objetiva, ela é muito coerente em seu conteúdo, em que nós podemos dizer que esta oração, de fato, foi sacerdotal, intercessória, mas também abrangente. E quando eu falo abrangente, estou pensando que vai além dos discípulos. Se estende a tantos outros, tanto do tempo de Jesus, como do nosso tempo e como do tempo mais adiante. E aí nós vamos realmente entender melhor sobre esta oração extraordinária do Senhor Jesus. Pois bem, a oração abrangente é aquela que se estende a muitos outros e não somente a alguns. Então, quando você pensa na palavra abrangente, e olhando aqui para a oração de Jesus, principalmente dando um foco todo especial no versículo 20, nós vamos entender que a oração realmente do Senhor Jesus, ela foi além dos discípulos, pois a oração abrangente nos faz pensar que realmente Jesus, ele estende esta oração a muitos outros, e não somente a algumas pessoas ou um grupo de pessoas, pensando aqui nos 12 discípulos ou tantos outros discípulos que estavam dando com ele, crendo nele e na sua palavra. Então, quando nós olhamos para o versículo 20, ele nos faz considerar literalmente que Jesus também intercedeu por muitos do seu tempo presente que não haviam crido nele ainda. Porque a narrativa do versículo 20 é: não rogo somente por estes. A partir desse momento aqui nós devemos nos atentar que Jesus ele está sendo muito esclarecedor e muito direto na sua palavra, dizendo que ele não está rogando somente pelos seus discípulos, aqui em particular os 12 discípulos que estavam dando dia a dia com Jesus, certo? Então ele já deixa claro na sua oração que essa oração é sacerdotal e intercessória, não diz respeito somente aos discípulos. Não rogo somente por estes. E aí ele dá uma continuação na sua narrativa, dizendo: mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então nós devemos considerar a partir desse momento, quando ele diz, também por aqueles que vierem a crer em mim, e isto por intermédio da sua palavra, por intermédio da palavra que iria ouvir e crer do Senhor Jesus. Então, quando nós consideramos o esclarecimento desta oração de Jesus no versículo 20, justamente a proposta é que todos nós possamos considerar que Jesus intercedeu por muitos outros, né, no seu tempo presente, principalmente naqueles que ainda não haviam crido, e não somente no seu tempo presente em relação àqueles que ainda não haviam crido nele, em Jesus, na sua palavra, mas também nós podemos, irmãos, olharmos e pensarmos também por muitos do tempo futuro, certo? Olhando novamente o versículo 20, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, tanto aqueles do seu tempo, além dos seus discípulos, mas também pensando no tempo futuro, o qual também se estendeu a nós que temos crido, e tantos outros que ainda não creram nesse tempo futuro. Então nós nos encaixamos perfeitamente nessa oração intercessória, nessa oração sacerdotal do Senhor Jesus. Podemos dizer e afirmar que o Senhor Jesus orou por mim e por você. Aqui já visualizando o futuro, não mais apenas o tempo presente. Orando pelos seus discípulos, a favor dos seus discípulos, a favor daqueles que iriam ainda crer
no seu tempo presente ali com Jesus, mas também no tempo futuro. E no tempo futuro nós vamos entender nas expressões, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Certamente o Senhor Jesus orou por você, por mim, por muitas pessoas que hoje creram nele e que no futuro, mais adiante, também irão crer nele. Quando ouvirem sua palavra, quando crerem na sua palavra, quando crerem a respeito do seu sacrifício, que traz livramento, que traz libertação, claro, no sentido espiritual, e que traz salvação eterna para as suas vidas. Então, olhando para a oração sacerdotal intercessória de Jesus, irmãos, nós podemos assegurar que ela também se estende a nós. Ela foi feita também a nós. Jesus, o Senhor Jesus, também ele olhou para o futuro. Ele estende sua oração para o futuro, para pecadores que ainda iriam nascer no futuro. Isto é, Jesus orou por você e por mim. Esta oração intercessória nos faz pensar também aqui ainda no tempo futuro de Jesus, e quando ele sai mostrando que não somente por esses, pelos seus discípulos, mas por aqueles que viriam a crer nele por meio da sua palavra. E isso nos faz pensar que ainda no tempo de Jesus, no seu tempo presente, nós vemos muitas outras salvações além dos discípulos. Então esses que foram se convertendo, essa oração se estendeu a eles também. Bem como aquele malfeitor na cruz do Calvário, aonde ele creu em Jesus, aonde ele declarou para que Jesus lembrasse dele quando Jesus viesse no seu reino. Jesus disse para ele: ainda hoje estarás comigo no paraíso. Jesus, por meio desta oração, diz respeito àquele salteador que estava na cruz, o qual creu. E aí você percebe o poder, a eficácia, a extraordinária manifestação da graça de Deus revelada também nesta oração do Senhor Jesus. Irmãos, é algo extraordinário, é algo maravilhoso, é algo realmente que deve nos envolver e alegrar os nossos corações, porque o Senhor orou por cada um de nós. A sua oração abrangente realmente chegou até nós, chegará até outros em um futuro próximo para o louvor da sua glória. Vejamos os objetivos também da oração abrangedora de Jesus. Tem a ver com aquilo que já falei aqui, mas vejamos, vamos pontuar algumas coisas aqui que ainda não disse. Primeiro, Jesus orou a favor daqueles que iriam crer nele. Já destaquei isso na parte B do versículo. Mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Então o texto é muito claro. E crer nele no que diz respeito por intermédio da sua palavra. Alguém só pode crer em Jesus quando ouve sua palavra. Não existe salvação, não existe conversão sem que alguém ouça a palavra do Senhor. O texto é muito claro sobre isso, irmãos, e requer de nós um entendimento muito respaldado dentro desse texto ou dentro de todo o evangelho, de toda a declaração bíblica, que é necessário realmente ouvir a palavra do Senhor, porque através da palavra se traz para o pecador a questão dos seus pecados, a questão de ele olhar para o sacrifício de Cristo que derramou o seu sangue e traz perdão de todos os pecados e o purifica de todos os pecados e lhe dar aí um novo nascimento pela fé em Cristo Jesus. Então, é um dos objetivos da oração abrangedora de Jesus. Jesus orou a favor daqueles que iriam crer nele. Louvado seja Deus, porque nós temos crido nele. O Senhor moveu o nosso coração, abriu o nosso entendimento pelo seu Espírito, a crermos na sua palavra, a crermos no sacrifício de Jesus. Louvado seja Deus por esta oração abrangedora de Jesus, que também nos alcançou. Segundo, Jesus orou a favor da nossa salvação plena. Ele orou
deixando claro a respeito desta salvação, no sentido desta total segurança e confiabilidade, porque ele afirma isso na sua própria palavra, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. Segurança da nossa salvação. Aqui também nos traz, irmãos, esse bom ensinamento, ou essa boa direção, esse conteúdo para os nossos corações, porque a palavra de Deus é muito clara aqui no Evangelho de João, onde Jesus nos assegura que ninguém poderá nos arrebatar da sua mão, porque Deus o deu àqueles que iriam crer em Jesus. E aí então nós temos a nossa segurança mediante essas verdades bíblicas. Um outro objetivo da oração abrangedora de Jesus. Terceiro, Jesus também orou pela unidade de todos os seus discípulos. Aqui todos os discípulos em geral, desde os discípulos que andou com Jesus, daqueles discípulos que estavam crendo em Jesus e de todos os discípulos de todos os tempos. Essa oração abrangedora de Jesus também diz respeito pela unidade de todos os seus discípulos, todos os membros da sua igreja, do seu corpo. E aí nós lemos aqui, no que diz respeito, os versículos 21 a 23, e aí você vai perceber que essa oração de Jesus ela é abrangedora em muitos aspectos para a vida de muitos que têm crido segundo o seu propósito, segundo a sua vontade. Vejamos então os versos 21 a 23 que nos diz assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos. Eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Você percebe então que a oração abrangedora de Jesus dentro do propósito intercessório e sacerdotal, ela visualiza, ela foca a questão da unidade, daqueles que têm crido nele, daqueles que se converteram a ele. Porque o versículo 20, e quando chega no versículo 21, 22, 23, você percebe que é uma continuação da oração feita de Jesus no versículo 20, como um propósito a ser alcançado na vida de muitos que iriam crer. Jesus nos traz, irmãos, este conforto, esta alegria, esta bênção, mostrando que a sua oração abrangedora não somente para alcançar no que diz respeito à salvação daqueles que futuramente iriam crer, daqueles que iriam ouvir a sua palavra e crer no seu sacrifício, mas mediante também este objetivo principal da salvação, vem outros objetivos, e dentre esses objetivos aqui é narrado como unidade, fortalecimento na mutualidade da unidade dos membros do corpo de Cristo. Isso diz respeito à nossa irmandade unida no único propósito, pois esta unidade do corpo de Cristo, de todos os membros que faz parte do seu corpo, como a você e a mim, tantos outros amados irmãos, tem a ver também com esta oração abrangedora. Então eu diria que Jesus orou não somente pela nossa salvação, mas ele orou pela nossa unidade, pelo fortalecimento da nossa unidade, pelo fortalecimento da nossa união, para que o mundo veja realmente que nós somos do Senhor, que nós fomos salvos por ele, que este é o propósito dele no seio da sua igreja, unidade. Esta oração que nos mostra no versículo 20 e que a narrativa dos versos 21 a 23 é muito clara para nós, uma oração objetiva para que a igreja também possa viver, possa estar em movimento de unidade, porque assim nós vamos revelar que nós estamos nele e ele está em nós, a semelhança que Jesus deixa claro da sua unidade com o Pai, e que nós tenhamos também essa unidade, sendo ela muito clara e evidente para todos.
Pois bem, meus amados, concluindo aqui os nossos pensamentos, e concluímos que a oração abrangente de Jesus, ele orou a favor daqueles que iriam crer nele, onde vemos isso no versículo 20, a favor da nossa salvação, nos deixando claro total segurança dessa salvação. Ele orou pela nossa salvação de todos nós, desse tempo futuro, desse tempo que se chama hoje, e daqueles que ainda não estão crendo, mas que irão crer e serão alcançados e salvos mediante a fé na sua palavra. Ele orou a favor da unidade de todos os seus discípulos, de todos os discípulos do seu tempo e desse tempo presente. Nós concluímos esta breve reflexão, deixando claro que a oração de Jesus, ela também se estendeu até nós. Jesus orou na sua oração sacerdotal, intercessória, e também ele estendeu essa oração a cada um de nós, olhando para o futuro, a oração abrangedora de Jesus. Ele realmente estendeu essa oração que chegou até nós. E assim nós estamos, com certeza, irmãos, unidos e também fortalecidos nessa oração de Jesus. Deus nos abençoe em Cristo Jesus, nos dê da sua graça, nos dê da sua bênção, nos dê a alegria de saber que Jesus orou por nós, por nossa salvação, por nossa unidade para o louvor da sua glória. Nos fortalecemos com essa palavra, nos alegremos com essa palavra, nos motivemos com essa palavra e que possamos continuar firmes e inabaláveis com esta palavra. Jesus orou por cada um de nós. E assim ele continua intercedendo por nós diante do Pai. Deus assim nos abençoe em Cristo Jesus com essas palavras e nos guarde em seu nome e para o louvor do seu nome. Abraço a todos. Deus em Cristo nos abençoe.